temos uma imagem ilustrativa aí, né, do que nós acabamos de falar, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho, onde aparece o Batman e o Superman se alimentando ali, e aí uma vez que o Batman se engasga, o Superman vai lá e realiza a manobra, desobstrui, só que é importante a gente ter um pouco de cuidado com essa força exercida, como foi falado, adulto é uma certa força, criança é outra força e o bebê é outra força, para que não haja nenhuma outra complicação, como aparece depois do Batman ali todo machucado. Seguindo a nossa linha de raciocínio, mudamos agora para uma vez que essa vítima já está estabilizada, eu vou tentar entender, né, o que aconteceu, entender o que essa vítima tem ali. E aí a gente tem um mnemônico chamado SAMPLA, onde cada letra significa um questionamento, né, uma pergunta que eu irei fazer para essa vítima. Nós temos a letra S, que é os sinais e sintomas. Os sinais pressão arterial, batimentos cardíacos, temos respiração, né? Então a gente vai avaliar esses sinais e os sintomas, como por exemplo, se a vítima tiver com uma gripe, quais seriam os sintomas dela? Nariz escorrendo, febre, dor no corpo. Então essa é a diferença de sinais e sintomas. Na sequência nós temos a letra A, que vem de alergias. Isso é importante perguntar da vítima se ela tem alergia a algum medicamento, alergia a algum alimento, alergia a picada de inseto, por exemplo. Você se depara com... Você está num local ali ao ar livre na escola e de repente a criança vem dizendo que foi picada por uma abelha. Então é importante perguntar, você já foi picado alguma vez? Você é alérgico a essa picada? Porque algumas pessoas conseguem ter uma certa resistência a várias picadas de abelha. Já tem outras que uma única picada já é o suficiente para desencadear um processo alérgico gigantesco no corpo. Então, é importante você saber essa informação também. A letra M, que vem de medicamentos que faz uso. Perguntar se a pessoa faz algum uso de medicamento controlado, né? Se ela já tomou esse medicamento agora, ou pela parte da manhã, ou pela parte da tarde ou noite. Quanto tempo que ela faz uso desse medicamento. O P, né, que é o passado médico. Se você se deparar com uma pessoa que desmaiou, você vai perguntar, é a primeira vez que você sente isso, que você desmaia, ou já teve outros desmaios? Nas outras vezes que teve esse problema, você foi ao médico, o que o médico falou? Para saber se já foi investigado a causa daquela situação ali. Outra letra, L, que vem de líquidos, alimentos e líquidos, na verdade, né? Então você vai perguntar se essa pessoa comeu, se ela bebeu água, se a pessoa desmaiou, vamos supor. E aí você pergunta, você se alimentou hoje, tomou café, almoçou? Porque às vezes a pessoa está num jejum intermitente e isso causa uma condição clínica chamada hipoglicemia, que pode causar um desmaio. Então, às vezes, a causa do desmaio é porque ela não se alimentou direito. Às vezes, a causa do desmaio é porque ela toma uma medicação e não tomou, ou tomou esse remédio demais. Então, a gente faz essas perguntas para tentar identificar o que possivelmente pode ter acontecido para ela ter desmaiado, caído, o que aconteceu ali na hora. E por último, a letra A, ambiente, que é para tentar entender como se deu o fato, né? Ah, eu estava andando, tropecei e caí, eu estava andando e bati a cabeça, eu estava andando e alguém passou por mim, deu um esbarrão e eu desmaiei, eu estava andando, o calor está muito grande, de repente eu senti uma moleza nas pernas e desmaiei. Então você vai perguntar como que se deu a situação ali, como que foi o ambiente da ocorrência, como que se deu a situação para você entender e ir especificamente na raiz do problema. Se a pessoa de repente estava andando e pisou de mau jeito e houve uma luxação ali, uma entorse no tornozelo, aí você não vai precisar olhar, por exemplo, o braço da vítima, porque você sabe que a causa principal é o tornozelo. Ela falou que, não, eu estava andando e pisei de mau jeito e torci o tornozelo. Então você já vai diretamente no tornozelo para avaliar. Então para isso servem essas perguntas. Vamos agora observar então uma cena prática que pode acontecer em sala de aula. Então, vocês acabaram de ver uma vítima convulsionando.
A convulsão, ela é um sintoma que pode ser de vários tipos de doença. A mais comum é uma doença chamada epilepsia, que a vítima acaba convulsionando. Mas a convulsão pode ser também ocasionada por conta de um forte impacto na cabeça, pode ser por conta de uma febre alta, de uma infecção generalizada, pode ser por conta de medicamentos, então pode ser por N fatores que a gente, no momento ali, provavelmente não vai saber a causa. Muita gente tem um certo receio, um certo medo de chegar próximo de uma pessoa que está convulsionando, porque realmente a cena não é das mais agradáveis aos olhos. Existem até algumas situações onde pessoas falam que se eu encostar nessa pessoa, eu vou pegar isso também, que é transmissível. Se eu encostar na saliva dela, eu posso acabar sendo contaminada. Fiquem tranquilos, essa é uma doença que ela não é transmissível dessa forma. O que é importante você saber? Essa vítima, ela está tendo espasmos musculares involuntários. Você não pode segurar os membros dela. O que você deve fazer é proteger a cabeça dela. Caso ela esteja sentada ou de pé, você tentar controlar a queda dela para que ela não se machuque ainda mais. Proteja a cabeça e lateralize ela para que essa saliva excessiva que é produzida durante esse momento, ela não aspire para lá para o pulmão. Numa condição clínica que nós chamamos de broncoaspiração. Isso aí pode ocasionar vários problemas futuros para ela. Então, como você viu no vídeo, proteja a cabeça da vítima, não segure os membros que estão ali em espasmos e lateralize ela, até que essa condição passe. Aí, normalmente, ela fica inconsciente e, aos poucos, vai recobrando a consciência. Ela abre os olhos, mas ela não consegue falar, ela não consegue entender o que aconteceu. Você precisa esperar passar esse período e explicar para ela, olha, você sofreu uma convulsão, você está aqui na escola, está na rua, você vai explicar onde ela está, vai perguntar, lembra aquelas letrinhas que nós verificamos lá? Vai perguntar se isso já aconteceu outras vezes, se ela toma algum remédio, já toma algum remédio para tratar essa convulsão, né? Se ela já foi ao médico para tentar entender o porquê que ela convulsionou, se é a primeira vez que ela está convulsionando ou não, para tentar entender o que aconteceu, se foi de repente ela escorregou e bateu a cabeça muito forte e convulsionou, você vai tentar entender o que aconteceu com ela. E vai proteger a integridade física dela ali também e dando um certo amparo psicológico, que é muito importante para a vítima. Tem um mito, Sargento Ailton, que o pessoal fala para colocar o dedo, para tirar a língua, né? Pessoal, isso não se faz, tá, pessoal? Isso não se faz. Nossa. Colocar dedo, colocar colher, colocar alguma coisa na boca da vítima, isso não se faz, tá bom? Que fique esclarecido aqui, isso é um mito. Isso, o que você pode fazer é afrouxar as roupas da vítima, retirar adornos, né, pulseira, relógio, para evitar pequenos cortes e machucar. As pessoas elas falam que a língua da vítima enrola e essa vítima pode sufocar. Você não precisa colocar o dedo na boca para evitar isso. Uma vez que você coloca o dedo na boca de uma vítima que está convulsionando, ela tem uma força de mandíbula, na mordedura dela tão grande que pode até amputar o seu dedo. Não coloque também outro objeto na boca dessa vítima, porque ao cerrar os dentes ela pode quebrar os dentes dela ou quebrar esse objeto. Né? Se o objeto for mais forte que os dentes vão ser quebrados. Se for mais fraco, o objeto vai ser quebrado. E esse objeto ela pode acabar se engasgando com esse objeto. E aí já pensou? Uma vítima de convulsão também vai acabar virando uma vítima de obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Aí você está com um problema maior. Então jamais coloque nada na boca da vítima. Vamos fazer um pequeno exercício rapidamente. Coloque o queixo colado no peito e puxe a respiração. E solte. Agora, olhando para cima, puxe a respiração novamente e solte. Certo? Todos fizeram? Vocês vão perceber que quando você olha para cima e aumenta a distância entre o queixo e o peito, o ar passa com mais naturalidade, com mais facilidade nas minhas vias aéreas. Então, quando eu tiver uma vítima de convulsão, se eu elevar um pouquinho o queixo dela e aumentar a distância do queixo para o peito, eu já evito que essa língua ela vá e se acomode e tape as vias aéreas. Então, essa é a manobra que vocês devem fazer caso verifique que seja necessário, tá? Não ela seja necessária, mas caso vocês se sintam mais seguros, vocês podem elevar, distanciar um pouquinho o queixo da vítima, jamais coloquem o dedo
dentro da boca da vítima. Este caso foi crise convulsiva, mas se fosse um caso de desmaio? Vamos chamar mais um vídeo aqui agora para a gente apresentar.